Ô, Regina! Nossa eterna coordenadora da nutrição. Que bom que você passou por aqui, tá? Daqui a pouco já vou te visitar em Uberlândia, se Deus quiser. Só esperar esse mal passar aí, a gente. Como é que tá o áudio aí, turma? Tá tudo certo? Tudo bem? Quem for entrando aí, vai me dando notícia. Me falem do áudio. Tudo certo? É que essa câmera aqui ela é meio ruinzinha. Ela é a câmera da. É a câmera do computador. Tentei preparar tudo ali na televisão, mas aí pelo celular não ia. Então nós vamos por aqui mesmo. Oi, Brenão! Tudo bem, lindo? Obrigado pela presença aí também. Áudio tudo certo, Breno? Como é que tá as coisas? A imagem mesmo. Vim pra cá. Ei, te falar, não é fácil não. Mas vamos lá. A gente não vai ter... Aqui também no YouTube agora, eles não tem mais a ferramenta onde você consegue fazer a transmissão. Vi uma postagem sua esses dias aí, hein? Eu ia até comentar, não lembro o que é o tema, mas depois a gente conversa disso aí. Bom que você está por aqui. Pessoal, 16 e 16, podemos começar a nossa live aqui. Áudio tá ok, transmissão travando às vezes. É a transmissão ao vivo do YouTube, às vezes ele tem um pouco disso aí, né? Dá um delayzinho também, tá? Grande Júlio Vieira, obrigado pela presença também. Turma, quem já está aí na transmissão aí, envia aí o link que eu compartilhei com vocês. Túlio Maia, obrigado pela presença. Então, quem está aí também manda o linkzinho para mais pessoas aí, para a gente falar um pouquinho aí sobre nutrição esportiva, falar um pouquinho aí desse tema aí que o pessoal fala que é novo, né? A periodização nutricional. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí, tudo bem? Para vocês que estão entrando aí, deixem um like de vocês aí, para mim, por favor, e por favor, se inscrevam no canal, tudo bem? O tempo todo eu vou falar isso aqui para vocês. Curtam e se inscrevam no canal para eu colocar mais conteúdos aqui. Às vezes o pessoal não assiste muito YouTube e tal, mas vamos começar a movimentar isso aqui de novo, porque a gente tem um prazo um pouco menos limitado aí o que a gente precisa, tudo bem? Então deixem um like de vocês aí, se inscreve no canal, ative o sininho aí que eu vou me organizar para fazer mais conteúdos para vocês e, lógico, aceitando a sugestão de vocês. Pessoal, nosso tema hoje é periodização nutricional, tudo bem? Esse tema, cara, eu gosto demais. Até deve ter uma professora por aí, que é a professora Ana. E existe algumas coisas a se considerar a respeito do tema, tá? Não vou antecipar, não, como diz o pessoal, não vou dar um spoiler aqui, não, mas aí a gente vai falando ao longo do prazo, tá? Então, vou deixar aqui, deixe seu like, siga e ative. Divulgado no meio científico, né, em 2017, pelo professor Asker Dukendrup, tudo bem? Então, ele é um tema novo, uma sistematização a respeito desse tema, e, na verdade, quando a gente vai trabalhar no treinamento esportivo, a gente estuda periodização do treinamento, tudo bem? A periodização do treinamento, ela data aí 1900 e pouco, né? Onde o pai, mas a estrutura, a organização, elas permanecem praticamente idênticas ao modelo tradicional que é do professor Matveev. Tudo bem? Falecido, professor Verkhochansky também. Sobrou aí um cara muito bacana, que é brasileiro, professor Antônio Carlos Gomes, maior nome aí do treinamento esportivo, junto com o professor histórico bem mais antigo do que a periodização nutricional. Então já existe um modelo muito bem definido, um sistema muito bem definido. E na minha época de estudante, eu já comecei a ler, porque eu fui fazer algumas matérias na educação física, junto com o professor Alexandre Gonçalves e com o professor Eduardo Haddad, um beijo para eles. E eu comecei a entender como que era organizado, como que era estruturado. E aí eu fui entendendo como esse sistema ele funcionava,
Logicamente que existe um buraco na educação física, alguns cursos de educação física não têm essa matéria de periodização do treinamento na faculdade. Treinamento esportivo também não é uma disciplina, então normalmente o pessoal tem que sair da faculdade e buscar uma pós-aí que existe na educação física. E a partir daí estudar quais são as principais modificações ao longo do período de competição, para saber quais as interações nutricionais, logicamente. Pessoal, e aí a gente foi perceber que nem todo mundo dominava essa área, nem todo mundo dominava essa matéria. E aí isso era um problema, porque se a gente não tinha uma grande parte dos profissionais que eram de competência em entender sobre o assunto, como é que eu ia fazer para fazer os nutricionistas entenderem o assunto? Então só tinha uma forma, que era eu, a gente tem o professor Gregório, a gente tem o professor Borim, que a gente vai fazer uma live amanhã, para conseguir entender um pouquinho mais sobre treinamento desportivo, tudo bem? Pessoal, é complexo treinamento esportivo, é complexo periodização do treino, porque a periodização do treinamento ela é um detalhe frente ao planejamento, ao treinamento esportivo, tudo bem? Então, a partir do momento que a gente falar sobre periodização nutricional, teoricamente nós estamos inseridos na periodização do treinamento. Tá joia? Por que falar disso aí? Eu lembro que em 2005, 2006, quando eu estudava lá em Uberlândia com o professor Haddad, a gente começou, então, a atender alguns clientes em comum, alguns atletas, né? Sempre gostei muito de trabalhar com atleta. Apesar da gente reclamar que o pessoal, os atletas não têm grana, mas eu imaginava que aquilo ali era uma coisa que eu gostava, e realmente eu gosto bastante. Então a gente não tinha nada, nem ninguém falando, então a gente se propôs a bolar uma periodização nutricional. Era um sistema, né, onde um planejamento nutricional acompanhava um planejamento esportivo, determinado, com data, todo programado, com calendário esportivo. Então, nós tínhamos atletas como Lucas Lepre, que participava do Mundial de Jiu-Jitsu, Campeonato Europeu. A gente tinha o pessoal da natação, ressalta aqui o Felipe Maia de Uberlândia, um cara que estava aposentado até 2 anos atrás, medalhas, isso sendo top 5 no Mundial aí, tá? Pelo ranking mundial. Então, o que a gente imaginava ser uma periodização nutricional era um planejamento onde a dieta acompanhava o planejamento de treinamento. Então, a gente chamava já de periodização nutricional em 2005, 2006. Então, nesse bate-bola, Eduardo Reis e Eduardo Haddad, nós pensávamos que se ele tem uma periodização no treinamento, eu deveria ter uma periodização nutricional. Bom, enfim. Tocamos assim durante muito tempo. Em 2009, eu vim para Ribeirão Preto, a convite do Fernando Sardinha, para trabalhar numa empresa de suplementos daqui. Trabalhamos juntos, 2009 até 2010. 2010 eu saí dessa empresa, e aí mesmo corridas, mas a quantidade de bodybuilder que se concentra no interior de São Paulo é um negócio absurdo, tudo bem? E aí a gente foi começar a testar um pouco dessa periodização, como que ela funcionava em períodos off-season e pré-competição, né? O Haddad, ele usou um termo há muitos anos atrás, que a gente chamava de pré-off. Ter uma estética adequada, até porque a maioria desses atletas são patrocinados por empresas de suplementos e eles não podem aparecer nos seus eventos gordos, igual o pessoal fazia off-season muito gordo tempos atrás. Para você que entrou aí agora, curta, compartilha com a galera o link aí, siga o nosso canal e ativa, beleza? Para a gente fazer mais conteúdos. Bom, hoje, se você jogar periodização nutricional no Google, você vai achar, se você colocar em português e fazer alguns infográficos para ficar mais fácil, o infográfico é aquele assim, você não entendeu? Vou desenhar para você. Isso é um infográfico. Então, através das ilustrações, dos desenhos, eles conseguem explicar para a gente de uma maneira mais fácil, não no formato de texto. Então, isso consideravelmente melhora o entendimento sobre o assunto, tá? E na hora que você coloca no Google lá, em português, o primeiro videozinho que sai é um vídeo que a gente fez sobre periodização. Então, é um vídeo que a gente, com o tempo, a gente vai estudando um pouco mais, a gente vai falando de maneira consistente o que é essa periodização nutricional. Como eu falei para vocês, o primeiro artigo é do fenômeno, não só na pesquisa, mas também na vivência esportiva, tudo bem? Isso é uma coisa rara, bem complicada de se ter normalmente, mas é muito bacana quando a gente tem uma pessoa que consegue ultrapassar essa barreira da prática e da ciência. Bom, por que foi muito bom o Asker escrever e por que não foi tão bom assim? Foi bom porque esse tema ele tem que ser debatido,
E a gente precisa traçar quais são o que ele acredita ser a periodização nutricional. O ano passado a gente foi apresentar um trabalho sobre periodização nutricional na Unifesp, com a professora Ana Clara. Periodizada é o uso combinado de treinamento físico e nutrição. Olha só, uso combinado de treinamento físico e nutrição ou nutrição a... Me falem aí no chat se está travando muito. Alguém para me responder no chat? Posso continuar? Então, atenção. O Bruno falou que está travando. Está muito ruim, Bruno? É o áudio ou é a imagem? Que beleza, está travando. Cinco palavras. Parem que está muito ruim, que a gente vai para o Insta, a gente vai para o Insta. O que vocês acham? Preciso do feedback de vocês aí. Preferem o Insta? Preciso do aval de vocês aí. Me dá notícia aí que eu continuo. Instagram @ Eduardo Reis Nutricionista. Vamos para lá? Já vou colocar o pedestal aqui. Vou só colocar aqui. Ok? Ok? Todo mundo aí? Posso ir para lá? Então, todo mundo lá para o Instagram, @ Eduardo Reis Nutricionista. Tudo bem? Beleza, turma? Vou só chamar uma galera do YouTube. Então, nós estamos vindo aqui para o Instagram para a gente conseguir falar um pouquinho sobre periodização nutricional. Tudo bem? Nós paramos aqui em 2017 na publicação do artigo do Asker de Kendrup. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse artigo, que é a maior referência que nós temos na área, e foi o primeiro modelo, né, de periodização nutricional que foi divulgado de forma científica, em revista científica. Então, nós precisamos ter esse modelo como base para a gente conseguir criar ou falar sobre um novo modelo. Ok? Beleza, turma? Ok? Todo mundo aí? Convida, por favor, manda aviãozinho para a galera aí, por favor. Ricardo Mota, obrigado. Perfeito, vamos lá. Vamos seguir. Todo mundo aí? For ler o artigo do professor Asker de Kendrup, ele fala que é o uso combinado de treinamento físico e nutrição, vírgula, ou apenas nutrição. Nesse primeiro parágrafo aqui, a gente já consegue achar um problema, porque... Vamos lá. Uso combinado de treinamento físico e nutrição, ou apenas nutrição, com o objetivo geral de obter adaptações que suportem o desempenho no exercício. Atenção! Objetivo geral de obter adaptações que suportem o desempenho do exercício. Pessoal, não tem como a gente não vincular exercício físico e nutrição. Não tem como. Então, quando ele fala que é o uso combinado de treinamento físico e nutrição ou apenas nutrição, esquece questão de nutrientes. Mas a indicação pela Organização Mundial da Saúde, por Conselho Federal de Educação Física, qualquer pessoa que entenda o mínimo com o objetivo de ganhar adaptação para suportar desempenho no exercício, se tem atividade física, não tem como separar a nutrição. Um dos problemas que a gente tem é exatamente os unitermos, os sinônimos, com alguns detalhes. Se a gente voltar lá na década de 50, 1940, 1950, na teoria da preparação desportiva,
a gente vai achar uma figura, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma figura assim, ó. O professor Rambo fala muito, o livro do professor Antônio Carlos Gomes tem essa figura aqui, e essa é a teoria da preparação desportiva. O que é que ela fala aqui? Ela fala sobre sistema de treinamento, sistema de competição e sistema de fatores complementares. Todos esses sistemas, eles são utilizados com o objetivo de rendimento, com o objetivo de resultado desportivo. Então, o treinamento, a competição, mas existem outros fatores complementares, tá? O que a gente precisa perceber é que o sistema de treinamento, ele é muito importante, mas ele não pode invadir o sistema de competição. Então, isso tem que ser muito bem separado, tem que ser muito bem estruturado, ok? E esse sistema de fator complementar, o que seria? Seria qualquer auxílio que possa me colaborar ao resultado desportivo. Então, no sistema de fatores complementares, a gente tem atividade de médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos. Então, todos os profissionais que podem auxiliar uma equipe desportiva ou um atleta para conseguir me auxiliar no resultado esportivo. Isso é o sistema, isso é a teoria da preparação esportiva. Isso é mais antigo do que a própria nutrição. Então, a gente tem que respeitar um pouco os contextos históricos para a gente conseguir entender o que é que a gente está falando. Quando a gente não entende o que aconteceu daqui para trás, a gente começa a ficar burro daqui para frente. Então, a gente tem que ter um pouco de moderação para falar algumas coisas. Tá? Ele fala ainda no artigo, algumas pessoas pensam em nutrição periodizada em termos de diferentes necessidades energéticas e ingestão em diferentes fases do ano. Atenção! Algumas pessoas pensam em nutrição periodizada em termos de diferentes necessidades energéticas e ingestões em diferentes fases do ano. Por que não? Eu acho que exatamente se existisse um termo de nutrição periodizada, seria exatamente por conta da diferença das necessidades energéticas, a diferença de composição da dieta, da distribuição da dieta e do fracionamento dessa dieta em diferentes fases do treinamento. Nós estamos falando de nutrição esportiva. Então, a nutrição esportiva, ela segue o regimento da periodização do treinamento. Tudo bem? Por que eu estou falando que sim, é uma diferença nas necessidades fisiológicas desse treinamento, ele varia muito, principalmente conforme o volume do treinamento e com a carga para ser forte, mas resistir a uma força. Então, precisa de tempo para trabalhar a resistência da força. Então, eu estou trabalhando capacidades físicas e biomotoras. Eu não estou trabalhando, senão era só entrar para a quadra de tênis e bater tênis. E não é isso que funciona. Normalmente, se for seguir lá o professor Jacaré, lá, que é o preparador do tênis, normalmente os atletas estão batendo com duas raquetes, uma emendada na outra, tem um elástico na raquete para fazer contra-resistência ao movimento. Então, o tempo todo, o que a preparação esportiva faz é melhorar as capacidades físicas que são utilizadas na modalidade esportiva. Ok? E se esse volume, né, esse volume de treino e a carga do treino utilizada para melhorar essas capacidades, elas mudam ao longo do que chamamos de macrociclo, logicamente a prescrição nutricional também tem que variar, tá? E nessa periodização nutricional, vamos entender a história para depois você conseguir dar nome, tá? Quando a gente vai falar, então, de periodização, nós temos que voltar em alguns autores aqui que são importantes, entre eles o professor Ozolim, que era um atleta olímpico e trabalhava e estudava na Escola de Cultura Física na Rússia, e ele falou de uma coisa muito importante. Ele ressaltou a importância sobre carga interna, carga externa. Carga externa é aquela... Então, ele ressalta muito bem esses três tipos de carga e coisas que a gente, às vezes, não consegue entender muito bem na nutrição, mas que é uma realidade dentro do treinamento esportivo, é uma realidade dentro da fisiologia do exercício. Eu sempre falo que para você evoluir dentro da nutrição esportiva, você vai ter que estudar lá na Educa, porque sim, tudo bem? Pessoal, e de acordo com a modalidade, de acordo com o estímulo dessa modalidade esportiva, a gente tem respostas celulares diferentes. Então, nós temos treinamentos de força, onde existe uma proteica, e nós temos também algumas modalidades de endurance, que durante essa prática esportiva existe um déficit de energia, porque a quantidade, a carga fisiológica ela é muito alta, e existe uma sinalização de AMPK, tá? Isso aqui a longo prazo vai causar até o que a gente chama de biogênese mitocondrial.
Para saber um pouco mais sobre vias moleculares e sinalização, sigam o professor Rafael Carvalho, pronto para ação de energia. Tudo bem que a gente tem que saber isso é o mínimo. E uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, que é do próprio Asker de Kendrick, ele ressalta que algumas modalidades, algumas provas de endurance, tem um gasto calórico muito elevado. Então, nós estamos vendo aqui algumas comparações do Tour de France, entre 6 e 9 mil calorias, Ironman próximo de 9 mil calorias. Nós temos provas aqui como Western States Endurance, a gente tem também a RAM, a gente tem o WTTC, que são 24 horas contra o relógio de pedal. Gastos aqui de até 13, 16 mil calorias, ok? Em 24 a 26 horas de prova. Então, um conteúdo absurdo de gasto calórico. E para saber um pouquinho mais disso aqui, você tem que saber um pouquinho sobre carga fisiológica. E para isso a gente tem que ler lá os artigos do professor Antônio Carlos Gomes com o Zakharov. Isso nós estamos falando de 1992, ok? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Essa teoria da preparação esportiva, ela já é muito antecedente à nutrição, à formação, eram cursos técnicos, tá? A USP, o FRJ, ela foi se tornar profissional a partir de 1967. Então, isso aqui é muito, muito mais antigo do que a própria nutrição. Então, para a gente querer inventar alguma coisa nova, a gente tem que conseguir entrar lá na história, se escreve no plural, só no singular, é esporte. No plural, que você escreve é modalidades esportivas, tudo bem? Então, em algumas, carboidrato. Por quê? Porque durante a atividade física, a recomendação é exclusivamente de carboidratos. Se você colocar uma proteína, não, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso aí. Um beijo para a nossa presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, Tânia Rodrigues. Obrigado pela presença. Então, pessoal, alguns esportes, sim, existe a ingestão de carboidrato maior durante a temporada e menor na pré-temporada. Agora, olha só. Quando mudanças na composição corporal podem ser os principais objetivos. Pessoal, nunca, olha para mim, olha aqui, nunca, quem é de alto rendimento, nunca composição corporal vai ser mais importante que rendimento. Repetindo, Matarese e Poire de 2014, a gente falou do mapa que é utilizado pelas ciências públicas da Inglaterra, para quem é do alto rendimento. Tudo bem? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Existe uma variação absurda em relação ao perfil estético e adequação para esse perfil estético. Tudo bem? Cris, qual o nome do fisiologista? Qual fisiologista? Me fala o que é aí que eu te conto. Então, pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à periodização nutricional, porque é um termo que ele foi publicado de forma científica em 2017, mas não quer dizer que aquilo ali pronto, acabou. A gente está formando muito profissional de nutrição que lê artigo e acha que pode sair fazendo muita coisa. São os profissionais baseados em evidência. Basear sua conduta nutricional não na vivência, mas sim em artigo científico é muito perigoso. Fica mais complicado ainda. Isso, Prof. Rafael Carvalho, para as vias de sinalização moleculares, tudo bem? Pessoal, exatamente, Bruno, o pessoal fica muito engessado e aí não tem vivência e aí quer falar só dos artigos. Nós estamos formando profissionais leitores de artigos, tá? Agora eu vou mostrar uma trilogia muito importante dentro da nutrição, ok? Isso aqui funciona da seguinte maneira. Eu tenho que montar uma periodização, isso aqui funciona no treinamento esportivo. Eles montam uma periodização, uma estrutura, prescrevam um treino de força. Eu vou lá e controlo. Realmente teve aumento de força? Não teve. Então eu ajusto. Prescrevo, controlo e ajusto. A mesma coisa acontece na nutrição. A gente faz a prescrição nutricional, a gente controla através... Então, essa trilogia aqui, ela funciona tanto na prescrição do treinamento, quanto na prescrição dietética, tá? E para exemplificar que quem procura rendimento, a composição corporal nunca é mais importante, olha essa variação que a gente está tendo aqui. Os crossfitters precisam estar com baixo percentual de gordura. Nós estamos falando aqui dos 3 maiores nomes. Esse aqui era o maior nome até pouco tempo atrás, e esses 2 aqui são o novo cenário do crossfit competitivo. Pode ver que tem um acúmulo de gordura em volta do umbigo e tal, não é tão seco quanto from.
Pessoal, rendimento não necessariamente precisa de um baixo percentual de gordura. Até porque se eu tenho um baixo percentual de gordura, um beijo para o Thiago Barros, fica um pouco mais difícil quando houver uma deficiência energética durante prova, durante períodos competitivos. O rendimento cai. Então, quando eu tenho percentual de gordura muito baixo, nunca, para quem precisa de rendimento, nunca o percentual de gordura vai ser mais importante do que o próprio rendimento. Tudo bem? Quer uma prova? Olha essas 3 provas aqui. Isso aqui são lutadores de MMA. Aqui fazia terapia de reposição e parou. Olha que bacana que ficou. Aqui sobrou só a teta, né? Dos terapêuticos ergogênicos que eles falam, das terapias. E aqui um cara que provavelmente nunca se preocupou com a parte estética e quando a mão entrava, bebê, beijava a lona mesmo, tá? Então isso aqui é uma prova que nem sempre, para quem busca rendimento, o percentual de gordura é necessário. Lembrando que esse aqui já tomou taca absurdo, né? Até mais do que esse aqui. Aí, ó, para quem queria saber sobre o fisiologista que eu falei, acabou de entrar na live o professor Rafael Carvalho. Sigam eles para saber um pouco mais sobre vias moleculares e respostas de exercício e treinamento. Professor Rafael Carvalho, uma honra o senhor por aqui. Muito obrigado. Então, pessoal, não faz sentido. Eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos aqui, onde provavelmente nem tem controle nutricional. Tudo bem? Fabiana, hora que você quiser, estou pronto. Então, pessoal, aí eu fui atrás para falar por que precisava e acabei achando a resposta do que não precisava. Logicamente que eu não vou colocar um cara sempre gordo para competir, mas não necessariamente ele tenha que sofrer modificações da composição corporal para ter o rendimento. Por quê? O próprio organismo vai se ajustar. O organismo se ajusta àqueles estímulos que você está dando. Ok? Pessoal, indo atrás de por que não precisa melhorar a composição corporal para melhorar o rendimento, achei o professor Jacques Decombas. E olha o que ele comparou. Atletas de várias modalidades olímpicas e não olímpicas, e ele foi avaliando a mudança da composição corporal. Pessoal, acreditem. Ele ajudou a ter um baixo percentual de gordura para ter rendimento. Nós temos atletas olímpicos que nunca tiveram percentual baixo e que foram medalhistas olímpicos. Ok? Pessoal, atenção. Dentro da própria modalidade esportiva existem categorias. E ali a composição também modifica. Tudo bem? Eu quis mostrar para vocês esse trabalho do professor Jacques Decombas. Isso aqui é da década de 90, tá? Então, só para alertar vocês que nunca, para quem busca rendimento, o percentual de gordura é mais importante do que o próprio rendimento. Tudo bem? Vou mostrar um caso para vocês aqui de um atleta que eu citei. Ele é de Minas Gerais, é o professor Felipe Maia. Além de atleta, ele é preparador. Ele teve essa quantidade de medalha aqui, foi tudo esse ano de 2019 que a gente fez a periodização dele de 19, periodização do treinamento de 19 meses, e ele teve uma quantidade significativa de medalha, e a maior parte delas de ouro, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte, esse é o período competitivo, ok? Durante as competições dele. Eu vou mostrar para você essa foto do lado. Ele, no período que a gente chama de período, ele pode ser no final de 19 meses, como foi o caso dele, pode ser no final de 20 meses, vai depender do tamanho da programação, do tamanho da estrutura, do tamanho dos macrociclos. Então, entre as principais competições, tá? Depois do descanso que tinha, eram unidades recuperativas que somavam 2 dias seguidos, apenas. Tá? Aqui em períodos competitivos, aqui em período de transição. 8,56, ok? Lá no período de transição, de 73 quilos, ele foi para 78,5, com um percentual de 18. Estão entendendo o porquê que a modulação nutricional, ela vai de acordo com períodos competitivos, de acordo com as fases de competição? Se esse cara tivesse seguido a dieta no período de transição, se ele tivesse, não precisava treinar na mesma intensidade, mas se ele tivesse pulado na piscina, treinamento, tudo bem? Então, pessoal, sabendo dessa teoria da preparação esportiva, sabendo sobre treinamento, sabendo sobre competições, eu mostrei para vocês um atleta de natação e eu tenho um artigo aqui que ele fala sobre a prática metodológica de periodização utilizada no treinamento
medalhas olímpicas para o Brasil, ok? O que esse estudo queria ver? Se os profissionais que treinavam as categorias juvenil, que estão formando os atletas para serem atletas olímpicos ali, para ter alto rendimento, se eles eram formados, se não eram, e se eles seguiam algum modelo de treinamento, tá bom? Depois de avaliar tudo, uma excelente referência bibliográfica, professor Barbante de la Rosa, com o professor Gomes Pantaleão, eles perceberam o seguinte, olha só a conclusão deles, parece haver uma confusão por parte dos treinadores de como eles entendem e aplicam os modelos de periodização existentes na literatura mundial. Pessoal, nós estamos falando que a principal modalidade do Brasil, a que mais conquistou medalhas olímpicas, os treinadores que formam os talentos esportivos, eles não sabem que tipo de periodização que eles usam. Nós estamos falando do mais alto nível de treinamento. O que é? Pessoal, eu vou garantir para vocês, 1% dos profissionais de educação física sabem fazer uma periodização de treinamento. Vocês estão ouvindo o que eu falei? 1% dos profissionais de educação física sabem montar uma periodização de treinamento para qualquer tipo de modalidade. Pode ser a modalidade que ele atua. E às vezes eles não sabem montar. Justificar, montar, organizar, estruturar, provavelmente não saibam, ok? Atenção, voltando para o Asker. Então, ele fala que esse artigo dele é um exemplo de nutrição periodizada, medida fisiológica, então quem sente a intensidade sou eu, não é o treino que sente. A intensidade fisiológica é uma medida de carga interna, não é uma medida de carga externa, não é o treino que é intenso é o que eu sinto a partir da hora que eu faço o treino. Então, ele fala que treinos de alta intensidade podem ser alternados com baixa e média intensidade e que isso modifica a ingestão, principalmente de carboidrato, muda a quantidade de necessidades de carboidratos. Pessoal, eu falo muito isso na aula de pós-graduação. O que é mais difícil? O cara correr 1 quilômetro em 3 minutos e 50 ou correr 10 quilômetros em 60 minutos? Me contem o que vocês acham. O que é mais intenso? Correr 1 quilômetro em 4 minutos ou correr 10 quilômetros em 60 minutos? Eu queria que vocês palpitassem para mim aí. O que é mais intenso? 1 quilômetro em 4 minutos ou 10 quilômetros em 60 minutos? Eu queria que pelo menos 2 pessoas falassem para mim, só para a gente falar. Marquinhos já participou das minhas coisas, o Cássio provavelmente não. Marquinhos está falando 10 quilômetros, o Cássio falou 1 quilômetro. Ô Cássio, eu acho que você deve estar pensando o seguinte, o cara falando para mim que o que é mais veloz é 1 quilômetro em 4 minutos. Agora eu vou falar o seguinte para vocês. Em 4 minutos, qual o substrato energético que foi exigido? 4 minutos. Nós temos lá 14, 18 segundos a quebra de ATP, depois a gente entra em via glicolítica, essa quantidade de via glicolítica e de glicose disponível que a gente tem, fígado e músculo, vão me dar ali pelo menos 35 minutos de atividade física. Depois desse prazo, eu entro na oxidação de proteínas e gorduras. Tudo bem? Então, 18 segundos, 35 minutos, a partir de 35 minutos. Eu falei para você que a intensidade é o que eu sinto, não o que o treino me fala. Tudo bem? Cargas fisiológicas do treinamento. Qual é a carga fisiológica mais pesada que existe? Eficiência aeróbia. Anaeróbio alático é a que menos tem carga fisiológica. Anaeróbio alático é o que tem menor carga fisiológica. A maior carga fisiológica é a eficiência aeróbia. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilamente, se alimentando normalmente, bebendo líquidos. O cara que fez 10 quilômetros em 60 minutos, ele quebrou ATP, quebrou glicogênio, oxidou proteínas e gorduras. Esse cara, para conseguir fazer essa recuperação, ele pode demorar até 72 horas. Então, a intensidade do praticante. Por isso que os 10 quilômetros, ele é mais intenso. A intensidade é uma medida fisiológica. Tudo bem? A gente sempre... Então, se a gente for organizar isso dentro do treino, eu tenho que saber isso. Por quê? Anaeróbio alático, anaeróbio lático, aeróbio, eficiência aeróbia, à medida que eu vou jogando esse treino para eficiência aeróbia, eu aumento a carga fisiológica.
Isso foi escrito em 1992 pelo professor Gomes, mas essa minha ingestão de carboidratos. Então, no modelo dele, ele fala de treinos baixos, treinos alto, treinos desidratado, intestinal. Então, treinamento do intestino, treinamentos de corridas e treinamento de absorção intestinal. Isso aqui são algumas outras opções. Mas, normalmente, ele está falando da quantidade de carboidratos. Atenção. Normalmente, na educação física, se fala em intensidade e carga. Ok? Olha só. Intensidade é a medida fisiológica. Então, eu falei para vocês aí, no caso do cara de 10 quilômetros, que a intensidade fisiológica, esse cara precisa de mais calorias. Mais calorias. Vamos no raciocínio agora do Cássio. Anaeróbio alático. No máximo, aeróbio lático. É uma alta intensidade, a carga não pode ser tão alta, porque se a carga for alta, ele não consegue elevar essa intensidade. Então, se ele tiver que manter essa velocidade de 4 minutos para 1 quilômetro, não dura muito tempo. Então, tem produção de ácido lático, e aí depois eu tenho fadiga e eu tenho perda de rendimento. Então, se eu tenho alta intensidade, eu preciso de caloria. Se eu tenho alta carga, aí sim eu preciso de carboidrato. Então, peraí, nós estamos falando de carga, qualidade do movimento, ou eu estou falando da intensidade fisiológica? Se a intensidade fisiológica, eu preciso de calorias. Eu preciso pegar aquela distribuição que está na dieta e aumentar a quantidade calórica. Se eu estou falando de carga, eu estou falando que eu preciso de mais carboidrato, porque esse é o principal substrato para esse tipo de sistema. Ok? Sistema anaeróbio alático, sistema anaeróbio lático, eu vou precisar de mais carboidratos. Tudo bem? Então parece, eu não sei se esse é um problema de tradução que a gente sempre teve, tá? Esse negócio de volume versus intensidade nunca foi uma conversa feita, porque o professor Matveev, ele não escreveu intensidade, ele escreveu capacidade competitiva. Então não é volume versus intensidade, seria volume versus capacidade competitiva. Então, pode ser que exista um problema de tradução, sim, do nosso entendimento de cá. Então, a gente precisa trocar uma ideia pessoalmente depois aí com a Asker de Kendrick. Pode ser que isso não demore muito, mas é isso que a gente precisa. Agora, se a gente for lembrar, então, dos sistemas, né? Sistemas energéticos, sabendo que a minha eficiência aeróbia, um treino em eficiência aeróbia, né? A partir de 45 minutos ali, eu posso ter oxidação de carboidratos, proteínas e gorduras, e que eu demoro 72 horas para recompor, se eu demoro 72 horas para recuperar o meu indivíduo, por que ele está falando que no dia, ele vai utilizar mais carboidratos? Agora eu vou falar uma besteira para vocês. Ele está falando aqui sobre pré-treino, durante o treino e pós-treino. O dia que o treino é pesado, ele coloca um pré-treino com maior quantidade de carboidratos, durante o treino, logicamente, só carboidratos, e um pós-treino com mais carboidratos. E à noite ele tira. Peraí, amigo, ele vai demorar 3 dias para recuperar. E ele está pensando no intervalo de 6 horas. A tabela de carga fisiológica do treinamento do professor Gomes com o professor Zakharov, e olha aqui. A maior carga, classificação da carga, a carga máxima é de eficiência aeróbia, tá? E a menor carga que a gente tem, olha só, potência anaeróbia lática, Cássio. Então, esse treino de 4 minutos do rapaz aí é uma carga muito baixa, olha aqui, recuperação menor de 12 horas. Enquanto que o cara que correu aqui 60 minutos no seu máximo, a carga de variáveis do treinamento esportivo, a gente consegue entender um pouco melhor como a gente vai variar. Tá lendo, tudo bem? Qual o tema da live? Periodização nutricional, amigo. Então, Marcão. Então, olha só. Eu constante aqui no nosso gerenciamento aqui, tá? Que é o professor Zatsiors, que é um cara que acompanhou aí o final do doutorado do Gomes lá na Rússia, lá. Também é amigo dele. E ele fala sobre carga posterior, carga imediata e carga acumulativa. Nutricionistas que estão por aí. Atenção. Nutricionalidade fisiológica, eu preciso de um feedback desse atleta. Eu prescrevi, estou controlando, mas eu preciso de um feedback desse cara. Ele está treinando comigo, ele tem que me contar. Então, às vezes, eu estou exagerando na carga, eu estou exagerando no volume, ele não me fala. Daqui a pouco eu preciso de unidade recuperativa num período que provavelmente... Como é que foi? Como é que foi o treino? Né? O que você achou? Tem a galera que faz como? Como é que ele faz essa medida? Vai lá e faz o PSE. Onde 0 tem que ser sempre 10. Tem que acabar sem conseguir levantar o braço. Calma. Vai estourar lá na frente.
Por isso que tem muito bodybuilder que lesiona. Eles não sabem modular a intensidade com a carga. Então, a carga imediata é uma carga que você pergunta para o atleta ali logo depois, ela pode ser utilizada como... Você vai lá e fala assim, e aí, como é que foi o último treino? O que você achou? Qual que é o problema dessa carga posterior? Turma, fica aí, porque mesmo que se a live cair, eu vou voltar, tá? Nós temos que terminar o tema. Carga posterior. Qual é o problema da carga posterior? Você chega para o seu atleta de musculação, por exemplo, de bodybuilding, e fala assim, cara, como é que foi o treino de ontem? Ele fala assim, rapaz, já estou sentindo tudo, olha isso aqui. Rapaz do céu, eu não consigo treinar daqui uns dias. Calma aí. Tá pensando, Eduardo, mas a microlesão. Calma. Aí você vai e pergunta pro cara que tá fazendo 1h30, 2 horas, 3 horas de atividades em eficiência aeróbia, contínuo, como é que foi a carga imediata? Ele vai te falar assim, 5, 6, de boa. Por quê? É um cara que consegue correr 42 quilômetros, então se ele tá treinando 13, 14, 16, tá de boa. Tá 5 mesmo. Aí você pergunta para ele, e no outro dia, como é que foi o treino de ontem? Fala, não, tranquilo, de boa. Olha só, o feedback a gente tem que conseguir entender também do cara da musculação foi que ele tá morrendo, 3 dias depois, então 2, 3 dias depois, ele tá morto, ele não consegue fazer nada. Ela parece um pouco estranha quando eu preciso fazer essa coleta. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu preciso do feedback desse meu atleta para eu conseguir entender as modulações, as variações de nutrientes que eu faço com ele na dieta. Então, vou falar para vocês. Nós começamos a fazer um caderno do atleta, onde ele pegava e colocava, todo dia ele dava um PSE, todo dia dava um PSE, todo dia dava um PSE, e no final da semana ele dava uma nota. No final da semana ele dava uma nota para a semana. Isso é a carga acumulativa. Pegando um microciclo aqui no nosso calendário, calendário com 7 dias, pegando o microciclo, no final desses 7 dias, qual foi a carga acumulada desse microciclo? Aí vai te falar lá, nossa, eu tô cansado no nível 7. Bacana. Taca de pau, volta para os treinamentos, volta para a dieta. Aí ele vira para você e fala assim, nossa, eu tô com a carga acumulativa aqui de... O treinador fala assim, desce ali a botina, continua tudo igual. Treino, dieta. Ele vai lá e coloca assim para você na carga acumulativa. 9. Na hora que bater uma tripla 9, o cara virar e falar assim, cara, 9 ou 10. Não estou conseguindo. Uma quantidade calórica muito abaixo, ou então está faltando carboidrato na dieta desse cara. Nós precisamos adequar isso aí. Então, no caderno nosso do atleta, essa notificação diária e do microciclo, ela é importante para a gente conseguir modular. Beijo para a Joyce, nutrição infantil, excelente nutricionista. Pessoal, a carga acumulativa é ela quem me fala se eu posso seguir adiante ou se eu tenho que fazer um ajuste. Lembra? Prescrição, controle e ajuste. Agora você imagina para um cara. Eu vou citar para vocês aqui um excelente atleta que é de Uberlândia, o Fábio Silvestre, que participou da Race Mundial. Então, no 4º dia aí, que foi o dia que ele caiu da bicicleta, que foi um acidente que nós tivemos, ele estava 24 horas na frente do segundo colocado. Uma prova aí que a seletiva é 24 horas contra o relógio. Em 24 horas, ele pedala 777 quilômetros, 23 horas e 47 minutos. Ele desceu 13 minutos da bicicleta. 23 horas e 47 minutos. Durante um dia, ele desceu da bicicleta. Carga fisiológica muito acentuada. Qual que seria a carga fisiológica de um cara desse em competição? 24 horas de prova, né? Então, como que eu consigo dar rendimento para esse cara com esse gasto absurdo, né? Então, o que a gente questiona é exatamente isso. Essas variações que o Asker propõe de volume alto, volume baixo ou volume moderado, ele está preocupado com um dia. Feita atividade física, ela não é suficiente para recuperar esse nosso atleta. E a grande preocupação é exatamente essa, a recuperação do nosso atleta. Aí tem gente que fala assim, Eduardo, mas em períodos que não sejam competitivos, períodos de base ou períodos pré-competitivos, eu posso treinar com a quantidade calórica mais baixa, gerando um déficit de energia para ter um estímulo mitocondrial, de biogênese mitocondrial. Calma, meu amigo, nós estamos falando de rendimento. Para que eu vou deixar o cara treinar com quantidade? Treinar, beleza, eu posso até treinar. Mas se eu treino é porque eu vou criar isso numa situação de prova. Eu só faço em prova aquilo que foi treinado. Para que eu vou treinar um cara em déficit de energia, sendo que na prova a gente não vai querer fazer isso com ele?
Ah, mas pode acontecer. Bacana, pode acontecer e realmente acontece, mas não é o esperado. Então, esse negócio de treinar desidratado, treinar com baixa quantidade de energia, treinar em jejum, logicamente que vai diminuir o rendimento. Eu me sinto melhor. Bacana. Então, nós vamos pensar em quanto tempo antes eu vou ter que aumentar o consumo para você, o que eu tive antes para supercompensar, será também suficiente? Então, a gente precisa pensar um pouco mais se a gente for realmente querer aderir a esses modelos, tá? No artigo, ele fala também que a maioria das recomendações nutricionais para atletas visa promover a recuperação aguda após o exercício. Aguda é o que ele propõe. Recuperar no dia. Se eu tenho eficiência aeróbica, pode ser que demore um pouco mais. Sem reconhecer o objetivo específico do exercício. Muitas vezes sem levar em conta a gravidade, o tipo de exercício ou objetivos a longo prazo. Tá? Aqui ele fala também que a nutrição... E ele fala também que não é apenas o músculo que é afetado, dependendo do tamanho do volume, tem tecidos como o cérebro, sistema vascular, intestino podem ser afetados. Claro e evidente. Então, se eu não tenho energia para sustentar 24 horas de prova, da onde que vai vir energia daí? Né? A gente tem uma excelente professora, que é a professora Ana Karen, que ela fez o doutorado dela em cima de corrida de aventura. Ela tem achados absurdos aí em relação à dosagem de cortisol, testosterona, GH e GF, com pessoas que fazem corrida de aventura. Então, a gente tem que prestar atenção nesses nossos cientistas aqui. Então, normalmente eles estão atrelados com o nutricionista. E lá isso é um pouco mais difícil de acontecer, tá bom? Onde a gente tem nutricionista é a América do Sul aqui. Então, a hipertrofia muscular não seria interessante? O objetivo desse atleta é performance, tá? Essa hipertrofia, ela vai ser um ajuste por conta dos treinamentos e da dieta. Então, esse cara que é do triatlon, ele pode treinar, fazer treinamentos de força? Pode e deve. As capacidades físicas melhoradas, elas melhoram o rendimento de prova. Então, a musculação é uma prática de treinamento resistido que deve ser paralela aos treinamentos do triatlon. Nada, pedala e corre. Ainda tem que fazer musculação. Então, essa hipertrofia, ela vai ser inerente ao processo de treinamento, mais uma nutrição acompanhada, mais uma modulação nutricional. Eduardo, ele vai fazer agora mais treinamento resistido. Por isso que a bioimpedância tem uma variação muito grande, porque o volume muscular tem grande parte ali que é glicogênio, que é água mais carboidrato. Se eu faço uma dieta com muita proteína, eu diminuo. Mas se eu já aumento o volume muscular desse cara, por exemplo, com uma creatina e uma supercompensação de carboidrato, já é um bom sinal, porque é disso que ele precisa. Ele precisa de rendimento, ele não precisa de músculo, tá? Ele não vai levantar peso, ele vai fazer uma resistência de força na posição que ele está, mas o objetivo do substrato ele é o carboidrato. No período de base, posso fazer musculação, deixar ele mais forte, depois com o volume de treino ele vai se adequando? Pode. Eu tenho que entender como que o modelo, como que a estrutura do treinamento tá, para eu poder saber a hora certa de fazer. Eduardo, posso fazer hipertrofia? Quando é que ele compete? Semana que vem. Tá de sacanagem. Ou então, falta 4 semanas para a principal competição. Também não. Vai fazer no sistema de base. Termina na pré-competição. Sistema de competição é cacete. Específicas. Então, ele está fazendo as 3 modalidades, e não musculação, e não pilates, e não yoga. Pode fazer? Pode. Vai diminuir muito o volume e a carga. O que está sendo falado é que a nutrição é muito mais do que modular nutrientes e calorias, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os unitermos, e aí a gente fez. Fiz uma live aí com o Thiago Barros, fiz uma live também com o Rodrigo Moreira, para falar um pouco disso aqui. Às vezes eu dou um pouco de ênfase em algumas. Então, assim, nos trabalhos que eu vejo de periodização, eles estão falando de carboidratos e proteínas. E, na verdade, coisa, açaí, morangos, a gente pega frutas vermelhas e com altos teores de vitaminas e antioxidantes e faz um smoothiezinho para dar para eles pós-treino, para recuperar o teor de carboidrato, para ter uma sensação de doce e também para conseguir fazer o acréscimo de calorias à base de carboidrato e também antioxidantes. Tudo bem? Gutenberg, um beijo para você, meu amigo. Saudades das aulas. Em breve estamos juntos aí, se Deus quiser. Enquanto isso, acompanha por aqui. Então, esses smoothie de frutas vermelhas com fontes de vitaminas, eles servem exatamente para quê? Doar quantidade de carboidratos e antioxidantes para recuperar esse meu indivíduo para as próximas sessões de treino. É muito melhor do que você chegar lá e buscar uma vitamina na farmácia e tomar. Agora, não, eu tenho um gasto calórico de 2.500 calorias, estou fazendo uma ingestão de 2.000, mantendo a minha dieta, mantendo algum tipo de atividade física, não vejo tanto problema.
se você já estava adaptado a essas mudanças, à dieta e ao treino. Agora, se por conta do Covid você quis restringir e parar a atividade física, eu acho que você é um maluco, né? Não por conta do Covid, mas porque já existia uma adaptação a esse tipo de comportamento. Tá bom? Pessoal, aqui a gente fala de passo a passo, o que o nutricionista tem que fazer. Eu vou deixar esse passo a passo para a gente falar numa próxima live, tá? Ela é muito interessante. E eu quero falar para vocês o seguinte, a gente não chama no nosso modelo de periodização nutricional. Exatamente porque a gente encontra falhas e a periodização nutricional ela deve seguir o modelo e o sistema de periodização do treinamento. Então não tem como você falar da periodização nutricional ou da modulação nutricional sem supor antes um sistema e um modelo de treinamento. Lembrando que o sistema que a gente fala é o macrociclo, a estrutura de base, que a gente chama de preparação específica e geral, o período competitivo, pré-competitivo e o competitivo, período de transição. Então, essa estrutura que foi feita pelo professor Matveev lá na década de 50, ela é mantida até hoje. Tudo bem? Agora, os modelos em blocos, né? Periodização dupla, tripla, quádrupla no macrociclo, Bondarchuk, pêndulo, a gente tem de cargas seletivas do Gomes. Esses modelos, eles são o sistema de periodização variando de acordo com uma modalidade específica. Tudo bem? Isso é um assunto para a galera da educação física aí. Então, nós chamamos de periodização nutricional. O título da obra que a gente está fazendo, que é o que o Gutenberg está perguntando, é Planejamento Nutricional, Organização e Estruturação. Então, na verdade, o que a gente está falando é um processo econômico-cultural e melhora do estado fisiológico através do comportamento alimentar, promovendo a obtenção dos melhores resultados esportivos na idade de alto rendimento. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então, para a gente prescrever, a gente precisa primeiro seguir aqueles 5 passos que a gente fala de avaliação, a gente tem que entender quais são os sistemas energéticos envolvidos com a modalidade, quais são os fatores que interferem no metabolismo, tá? E como é que é o comportamento metabólico, é o que o professor Rafael Carvalho fala. Como o organismo se comporta mediante um meio nutricional. O que é o meio nutricional? Uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, uma dieta com alta quantidade de carboidrato, uma dieta hipercalórica. Então, como o organismo se ajusta frente a essa imposição, tanto de treinamento quanto da nutrição, tá? Vou dar uma passada para frente aqui, que o nosso é bem grande aqui. Então, pessoal, a nutrição ainda vem baseando. Elas são engessadas há muito tempo. Elas são engessadas há muito tempo. Então, pouca coisa varia. E uma coisa que é importante, se a gente pegar os artigos do American College ou pegar do ISSN, eles vão ressaltar lá, nutrição não é estática. Nutrição não é estática. Se ela não é estática, por que vocês estão colocando limite de carboidrato, proteína e lipídio? Porque se a diretriz é o correto, não era o peso corporal, redução do peso de massa gorda, e conseguiu melhorar a saúde desse cliente, ou o cara que está tentando seguir a diretriz aqui não consegue o mesmo. Vamos voltando aqui para a segunda parte da live. Eu juro que eu encerro agora mesmo, dentro desse período. Só convidando a galera aqui de novo aqui para entrar na nossa live. Beleza. Já vejo quem é que está aí. Aqui. Nós já vamos continuar a partir da onde a gente parou, ok? Então, qualquer coisa é só assistir aí depois. Júlio, obrigado. Bruno, Henrique, Maria, Cecília. Vamos lá? Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente tem das recomendações nutricionais aqui? Aquele básico de sempre, 45 a 55% de carboidratos, 3 a 12 gramas, proteínas 10 a 20%, de 0 a 2,2 gramas, e lipídios 10 a 30%, 0,5 a 1,5 gramas. Então, eu posso ficar preso nisso? Nunca.
tá? Não devo ficar preso nisso, porque eu começo a ter algum tipo de limitação, ok? Então, a gente percebe aí que quem vai trabalhar com bodybuilders facilmente ultrapassa os 2,2 de proteína, ok? Quem vai trabalhar aí com bodybuilders ultrapassa muito esses 2,2. Quem vai trabalhar aí com o pessoal do endurance, muito provavelmente você ultrapasse esses 12 gramas de carboidratos, ok? Se é o dia da competição, provavelmente você ultrapasse os 65% de carboidratos. Então, eu não posso ficar preso somente nisso aqui. Se eu vou fazer uma dieta cetogênica, eu ultrapasse muito os 30%, 1,5 gramas por quilo. Então, não fiquem com obesidade. Ele está com resistência à insulina e com a glicemia muito alta. Então, vou colocar a diminuição da resistência à insulina. Então, você vai controlando, se for necessário, a do dia, máximo 4.977 calorias. 4.977 calorias para um indivíduo de 70 quilos. E aí nós falamos de um atleta, um tenista argentino, com 1,68 m, 67 quilos, 8% de gordura, consumindo 8.200 calorias. Se você tentar colocar esse consumo calórico dele em qualquer, tá? Quem conseguir, eu dou um carro, 0 km. Pega 8.200 calorias para um indivíduo de 70 quilos. Se você conseguir acertar carboidratos, proteínas e lipídios dentro do percentual da diretriz, eu te dou um carro, 0 km. Beleza, Armandão? Você que está andando aí com aquele Fusca seu, calcula aí. Divide 8.200 calorias para um indivíduo de 70 quilos. Se você acertar o percentual, ou então a quantidade de gramas por quilo de carboidratos, proteínas e lipídios, eu te dou um carro, 0 km. Pode escolher, tá bom? Então, assim, cuidado com essa administração aí, porque as diretrizes, elas são engessadas. Agora, por exemplo, sabendo que eu vou estourar carboidratos, proteínas e lipídios, pelo menos 2, eu posso potencializar apenas um. Por exemplo, vamos supor que esse argentino aqui está no período competitivo. Vou lá e estacionei a proteína dele em 2 gramas, vou lá e estaciono o lipídio dele em 1,5, e o restante eu estouro só no carboidrato, nos períodos competitivos, onde o gasto energético é muito alto. É isso que nós estamos falando. Você tem que admitir uma conduta e tem que atingir um resultado. Ô, Eduardo, beleza, colocando aquela quantidade de carboidrato, minhas competições foram boas, me recuperei bem, tá tudo certo. Você tá com dúvida? Vai lá e pega esse cara e faz os exames bioquímicos junto com o fisiologista lá, vê se tá tudo certo. Então aqui, ó, muitas vezes as diretrizes nem são práticas, exemplo, quantidade de proteína versus calorias não proteicas acima de 100, pode exceder. Cara, muito difícil de dar certo. Se for pessoas comuns, treina 3 vezes por semana, 5 vezes por semana com baixa carboidrato, com antiproteína e com antilipídio. O atleta, ele oxida uma quantidade maior, porque o gasto calórico é maior, tá? Mas a distribuição, ela é um pouquinho maior no atleta, dependendo da doença, um pouquinho maior na gordura, tipo DPLC, epilepsia refratária, um pouco mais de gordura, tá? Ou bem mais gordura, isso vai depender de qual tipo de DPLC que é, qual que é o tipo de epilepsia. Então, assim, à medida que eu mudo muito a distribuição em relação ao padrão, o prazo dessa dieta diminui, tudo bem? Mas eu posso fazer uma dieta 1, 2, 3 dias só de carboidrato? Posso, não vou ter problema nenhum. Mas eu vou fazer uma quantidade de glicogênio muscular absurdo, dependendo de quanto eu consigo comer. Tudo bem? Então, essa distribuição, ela pode ser bem diferente do padrão? Pode, desde que eu controle os resultados, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente ia falar aqui. Os impactos da dieta no organismo. Eu acho que isso, atenção, o que a gente mais precisa saber como nutricionista é o impacto da dieta, o impacto do meio nutricional no organismo da pessoa, tá? Ela deveria ser um modelo muito bem estruturado, muito bem sistematizado, onde a nutrição acompanha a programação do treinamento esportivo. Isso deveria ser a periodização nutricional. Esse modelo que a gente tem do Asker de Kendruck, eu chamo de modulação nutricional. Se o artigo mudasse o nome de periodização, com o professor Borinha amanhã. O professor João Borinha é uma das maiores referências de treinamento esportivo no Brasil. Ele está aí na Unicamp, trabalha com alguns dos maiores nomes do mundo também no treinamento esportivo. A gente vai ter a honra de falar com ele amanhã